Eu tô acompanhando tuas participações em podcasts, aí você estava explicando bastante a guerra da Ucrânia e tal. E eu fiquei assistindo essas participações pensando em te perguntar por que a guerra existe no sentido psicológico humano da coisa. Quando que isso é natural do ser humano? Quando que começou? Tem um registro histórico de quando o ser humano começou a resolver as coisas com guerras? Pô, boa abordagem, boa pergunta. Eu estudei guerra, né? Estudei meu mestrado em resolução de conflitos e paz internacional. E na verdade, assim, tem uma linha, ou tem alguns teóricos que eles acham que a guerra pode ser interpretada como um fenômeno cultural. Ou seja, em algum momento na história nós vamos transcender a necessidade de guerrear. E vamos parar de fazer isso. Mais ou menos como... E aí a analogia que eles usam é a história do duelo. Lembra que a gente tinha duelos, né? Cara, eu tinha uma desavença com você e eu partia para um duelo. E a gente ia atirar um no outro nesse duelo. Isso, obviamente, que é uma coisa totalmente descabida hoje em dia e impensada. E morreu. Morreu culturalmente, morreu na história. Então, tem alguns que dizem que nós vamos chegar nesse momento com a guerra. Mas aí depende da interpretação e da análise que você faz da natureza humana. E eu sou mais cético e acredito nos outros pensadores, outros estudiosos, outros cientistas e outros filósofos que vão falar que a natureza humana ela tem um lado raivoso, agressivo, imperfeito, animalesco, e que a gente nunca vai conseguir domar os instintos por completo, a ponto de a gente falar assim, não existe mais guerra. Mas aí nós podemos olhar, ao invés do ímpeto biológico, olhar para as condições que levam à guerra. Então, mais ou menos assim, né? O ímpeto vai estar lá. Eu acho que a natureza humana sempre vai poder e ter o potencial para matar, para não resolver as desavenças, os conflitos na paz, ou no diálogo, ou na conversa. Mas, de repente, nós podemos criar mecanismos onde as condições para que você manifeste, coloque para fora essa sua insatisfação, essa sua desavença com o outro, seja resolvida de uma outra maneira. O problema dessa ideia das condições é que nós estamos muito longe do que nós conhecemos e entendemos sobre supostas condições de fim da guerra. E aí o Immanuel Kant, né, que é um dos maiores filósofos, um dos caras mais difíceis, ele escreveu em filosofia política um livro que chama A Paz Perpétua. E ele escreve uma tese de como que nós poderíamos fazer para atingir a paz perpétua, que não seria diferente da ideia de eliminar a guerra, né? É a mesma coisa, um sinônimo de falar, vamos eliminar a guerra. E aí ele identifica que nós precisamos de 3 coisas. Todos os países precisam ser repúblicas. Ou seja, todos os países precisam ser democracias. Democracias de verdade. Não Venezuela. Todo mundo tem que ser democracia plena, funcional. Porque você pode ser no papel, mas na prática não é. E aí o segundo ponto, ele fala que nós temos que criar uma federação de nações. E uma federação não é uma ONU. É você voluntariamente se juntar a uma espécie de uma grande aliança mundial, né? Um grupo coletivo que aceita se sujeitar às regras que foram criadas para todos. Você continua sendo independente, você continua sendo soberano, mas você aceita se juntar nessa federação comigo e com todos os outros países do mundo. Seria uma ONU funcional, direita, que dá certo, onde a soberania dos países, de uma certa forma, seria não abdicada, mas eu abro mão voluntariamente enquanto eu faço parte dessa federação. E o terceiro ponto, que é o mais difícil de todos, o Kant ele escreveu sobre... Ele estava em busca do que é a moral, né? O que é o certo, o que é o correto. E ele é um filósofo que ele busca o certo não baseado em questões religiosas, de valores ou de ensinamentos religiosos, mas ele vai buscar uma saída para a gente descobrir o certo pela razão, ou seja, pela lógica. E aí ele constrói isso numa premissa lógica da seguinte forma, por exemplo, se eu minto, e aí a gente universaliza a ideia de mentira, não existe mais verdade.
Então, ele cria uma fórmula lógica que ele prova que você não pode fazer coisas erradas, porque se elas forem colocadas em práticas na escala total, a vida acaba, as coisas acabam. E aí, o que ele está dizendo, né? Ele transporta essa ideia da ética ou da moral, da racional, para uma esfera coletiva. E ele diz que a humanidade como um todo tem que chegar num estágio de consciência racional onde todo mundo só vai fazer a coisa certa. Porque o Kant, ele tem uma filosofia ética assim, isso é interessante e importante. Ele vira e fala assim, se entrar um cara aqui e falar, cadê o Arthur? Eu quero matar ele. Um utilitarista vai virar e falar assim, você está permitido a mentir para salvar o Arthur. Então, o cara grita, entra aqui gritando, nós aqui dentro vamos virar e falar assim, cara, não conhecemos nenhum Arthur. Ele não tá aqui. E eu fiz uma coisa errada, que é mentir. Mas a minha mentira, ela é aceita porque eu faço um cálculo utilitário. De que a sua vida vale mais do que essa mentira. E essa é uma maneira de você tomar decisões éticas ou de moral, né? É ser um utilitarista. O Kant, ele discorda dessa escola. E ele vira e fala assim, o cara entrou aqui e perguntou, cadê o Arthur? Você não pode mentir. Ninguém pode mentir. Nunca. Nunca. Ele é um deontológico. Ele é um não utilitarista. Então ele acredita que você tem que fazer a coisa certa pela coisa certa. Não importa as consequências daquilo. E assim, se você levar isso até um extremo, faz sentido. Porque se todo mundo fizesse isso, o cara não estaria aqui em primeiro lugar para te matar. Sim. Entendeu? Sim. Então, é um mundo diferente, só que é um mundo utópico, é um mundo não humano, né? E tanto que as críticas ao Kant, elas passam muito por essa linha, por essa visão de realidade. Mas, ou seja, percebe como ele entende o que é o certo e errado. Ele pega essa noção de certo e errado construída em cima da lógica e transporta para a humanidade inteira. Ele diz que a humanidade vai evoluir historicamente até um ponto que coletivamente ela vai chegar numa consciência racional, onde toda a humanidade só vai agir de forma racional, sempre fazendo o certo. Mas no caso de um cara que inicia uma guerra, ele, na cabeça dele, ele não acha que está sendo racional e fazendo o certo? Então, sim, mas se você aplicar a fórmula do Kant, talvez não, porque a guerra seria uma destruição da vida e aí ela não sobreviveria ao teste racional, lógico dele, entendeu? Óbvio que esse é o problema do Kant, porque nem todo mundo, né, todo mundo age racionalmente o tempo inteiro, nem todo mundo tem essa fórmula lógica, você é movido por outras coisas, e aí o Tucídides, que é o primeiro historiador e que escreveu sobre a Guerra do Peloponeso, ele diz que as pessoas entram em guerra por 3 razões: medo, honra e interesses. Honra e medo não dá nem para botar na conta do racional. Interesses até dá, porque quais são os seus interesses? Como que você mensura interesse? Você calcula custo e benefício, perda e ganho. É um exercício mais racional, apesar de ter um elemento subjetivo por trás dessa racionalidade, porque o que você classifica como benefício é diferente do que eu classifico e tem a ver com aspectos não racionais, aspectos de valor. Você gosta de viajar, eu gosto de ter uma casa grande. Cara, o que é isso? Sei lá, não é racional, é gosto. Então você não vai conseguir sair. Ou seja, tipo, a ideia do Kant ela é muito utópica, ela está muito longe. Mas voltando para o começo da sua pergunta, que eu estava falando, talvez a ideia das condições. Então, quais são as condições para a gente não ter a guerra? Bom, o Hobbes ele escreveu sobre o estado de natureza dentro de uma sociedade. Que quando você tem todo mundo fazendo o que quer, vira uma anarquia. E no estado de natureza anárquico é um salve-se quem puder. Então, as chances de você usar a força para resolver os seus problemas são muito maiores. Porque é uma guerra de todos contra todos. É bruta, é destrutiva, é agonizante. E como que a gente solucionou isso? A gente criou o Estado. O Estado é uma ferramenta que foi criada para evitar a matança total de todas as pessoas. Então, indivíduos contra indivíduos. Isso. Tá. Vivendo numa sociedade de anarquia, o que ele chamou de estado de natureza. E nesse estado de natureza, você está com medo. E você age racionalmente, agressivamente, porque você só tem que se defender contra mim.
Porque não tem nenhuma força maior que media a nossa relação e que coloque em ordem na casa. Então é cada um usando a sua ordem. E a sua ordem vai ser de quanto mais força você tiver. Só que quanto mais você tiver força, mais medo eu vou ter, e mais eu vou tentar ter mais força que você. Isso cria até corridas armamentistas, cria desconfianças maiores, vai criando condições para um choque entre as pessoas. E aí a gente criou o Estado. O Estado, então, é um leviatã, né? Um monstro que é criado para ser uma autoridade central que está acima de todo mundo. E essa pessoa ou essa entidade do Estado, ela tem o poder de usar a força. Você não tem mais. Tanto que a definição do Weber o Estado é a entidade que detém o monopólio do uso legítimo da força. Sim. Monopólio, essa palavra é chave. Monopólio do uso da força. E se a gente olhar para essa definição e aplicar ela ao pé da letra no Brasil, a conclusão que nós vamos chegar é que o Brasil, por exemplo, não é um Estado. Ou é um quase-Estado, ou um semi-Estado, ou um Estado fraco, ou um Estado falido. Porque várias pessoas usam a força aqui além da autoridade central, que é o Estado, que é a polícia. Então, voltando para o mundo, né? A gente está falando de guerra de povos ou de países. Você tem os estados internos, mas e no mundo? Imagina que cada estado é um grande indivíduo. Sim. Então você só tem um monte de indivíduos soltos, sem o Estado do mundo, sem a polícia do mundo, sem a autoridade central. É por isso que na esfera internacional a gente vive em anarquia. E a anarquia é o que vale? Cara, vale quem fala mais alto, quem tem mais armas e quem é mais forte. Então a lógica da violência humana, ela só vai sendo colocada em outros patamares. Agora é o Estado que pode brigar entre si. Então não tem salvação para a humanidade. A gente vai ficar brigando para sempre. Talvez não. E aí, olha que curioso isso que você está falando. Supostamente, com o que eu acabei de descrever, a gente teria que ter resolvido o problema da violência no nível micro. A gente resolveu dentro do Brasil? Não. Aliás, a gente não resolveu na maioria dos países do mundo. E eles têm estados. Claro, parte do problema é que conceitualmente a gente criou o Estado. Mas na prática esse Estado ainda não está funcionando muito bem. Então não adianta só criar o Estado. Ele vai ter que entregar. Ele vai ter que funcionar. E aí sim a gente vai chegar numa situação onde nós resolvemos os problemas internos, mas aí nós vamos ter que subir de nível e resolver os problemas, como você acabou de colocar, da esfera maior, que são os grandes indivíduos ou os povos, os países brigando entre eles. Se a gente resolver isso, talvez surja uma nova camada num outro nível superior com a visita de aliens. Sim, começa a brigar planeta contra planeta. Aí vão ser outras galáxias, outros povos, outras espécies. Não acho que a gente vai conseguir isso. Nós podemos diminuir a incidência. Tem um monte de gente que está falando, escreveu sobre isso. O Steven Pinker é um desses caras. Ele diz que a violência está diminuindo. Que a humanidade nunca esteve num momento de tamanha paz. E aí ele vai contando todos os tipos de atrocidades e loucuras que nós estamos resolvendo, transmutando, transformando e se livrando. Eu sou cético quanto a isso, porque eu acredito... tem um outro pensador, agora me fugiu o nome dele, que ele explica o seguinte, que quando você fala de ciência, quando você conquista uma coisa na ciência, você descobre alguma coisa, aquilo está consolidado. Vou abrir um parênteses porque talvez nem isso esteja hoje em dia. Mas o que ele diz assim, quando você descobre que tem a gravidade, você não volta para a sala de aula e não fala mais de gravidade. Ou você descobriu que a Terra é redonda, você em tese não voltaria para a sala de aula e alguém falaria que a Terra é plana. Só que até isso está acontecendo. Mas olha que louco. A teoria do cara é interessante porque ele fala assim, o que é conhecimento científico a gente não consegue retroceder. Nós estamos conseguindo até retroceder esse conhecimento. Mas ele vira e fala assim, os avanços sociais, todos não são garantidos. Todas as conquistas. Não, acabamos com a escravidão. Acabamos mesmo? Tipo, dá pra gente cravar que a gente acabou com esse problema? A gente já sabe que não acabou. Ele não é aceito totalmente da maneira como foi. Mas ele tá presente. Sim. Em diferentes maneiras, em diferentes manifestações, em diferentes lugares do mundo. E quem garante que daqui 20 anos a gente não retroceda e
e faça uma loucura e volte a aceitar a escravidão. Sim, esse é o grande medo da humanidade, estar sempre repetindo erros que já foram cometidos. Né? Isso, então nenhuma conquista e nenhum avanço do ponto de vista social, humano, é mesmo um avanço. E a tese dele era que no campo científico mas olha o nível que nós estamos chegando, que até no científico nós estamos contestando se a Terra é plana ou não. Sim. Então, isso me mostra que é muito mais potente, muito mais frágil as conquistas sociais. Então, as condições que levam à guerra, talvez nem isso seja suficiente. Dentro de uma das grandes teorias das relações internacionais, ela diz que democracias não entram em guerra com outras democracias. E isso é o mais perto que a gente tem de uma teoria robusta nas relações internacionais. Talvez uma das únicas grandes teorias que param de pé a vários testes empíricos, com várias exceções, mas ok. Mas está garantido isso, será? Entendeu? Será que a gente não pode ter um momento onde vão ter algumas democracias elas voltarem a se chocar? Sim. Então, eu acho que nós não conseguimos nos livrar da ideia da guerra.